Olá, vamos começar um novo módulo, o 17º módulo de um total de 24. Já andamos bastante, né? E hoje nós temos aqui um assunto muito interessante, um assunto muito importante, muito relevante para a Igreja de Cristo, né? Nós já estudamos aí desde o princípio, né, sobre bibliologia, nós já estudamos sobre os profetas menores, maiores, os livros históricos, nós já passamos pelos Salmos e nós já estudamos aí as cartas paulinas também, Hebreus, nós estudamos Pedro, João, Tiago. Então nós vemos aí, viemos de uma longa jornada, né? E estamos conseguindo avançar. São 24 módulos, já estudamos 17. Então nós já estamos aí firme, resistente, já cruzamos a segunda linha, né? Já passamos aí a margem, né, da primeira milha. Então isso é muito importante. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui e que continuam firmes aí, sem desistir. Vamos segurar um na mão do outro e ninguém solta a mão de ninguém, até chegar o grande dia, né? Vai ser maravilhoso o dia da conclusão, o dia da formação, vai ser um dia ímpar. Então não desista, segura na mão do outro aí, vamos que vamos, vamos juntos. Estamos juntos. Então hoje nós vamos começar e hoje esse módulo é muito importante, né? Teologia Pastoral, de Emerson Carvalheiro, e que tem como subtítulo aqui: Apacentando o Rebanho de Cristo com amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Então hoje nós vamos aqui, dentro dessa visão, né, teológica, fazer uma exposição de como o livro nos mostra e nos orienta como tem que ser a vida de um pastor, de ofício, de consagração, de administração, como é na realidade e quais são os pré-requisitos para uma pessoa ser de fato um pastor. Quais são os mecanismos, né? Quais são as habilidades, como deve se portar no meio social. Então a gente vai aprender aqui hoje muitas coisas importantes, né? E eu gostaria da sua atenção para que a gente possa explorar o máximo. Porque muitas das vezes, eu acredito que algum de nós que estamos estudando é porque nós nos interessamos por buscar por mais profundidade da palavra de Deus. Sair muitas das vezes do raso, da superfície, porque precisamos de nos aprofundar, principalmente quando se trata da palavra de Deus, do ministério da igreja. Então é importante, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo, ali, 2 Timóteo 2,15, dizendo: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, e que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, ou seja, que maneje bem a Bíblia, né? E isso é muito importante. Eu sei que você que está assistindo, que você que está fazendo este curso é porque você quer ir além, quer se aprofundar. E é isso que estamos fazendo, buscando dentro das nossas capacidades uma forma de esmerar-se mais na palavra de Deus. E é muito bom falar com pessoas que conhecem a palavra. Você conversar com uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que tem fundamento na sua palavra, na sua pregação, é muito bom. Porque você se sente alimentado, você se sente fortalecido, porque a palavra foi extraída, a mensagem foi tirada de um contexto e foi contextualizada, mas com bases firmes na palavra. E então isso é muito importante. Então hoje nós vamos começar aqui esse módulo que nós vamos falar a respeito da teologia pastoral. E o que é a teologia pastoral? A teologia pastoral, na realidade, é um braço da teologia, da ciência maior. É um tentáculo, digamos assim, é uma expansão que trata de algo específico, o chamado pastoral.
Então, a teologia pastoral, ela vai tratar, na realidade, dos pré-requisitos que Deus exige para que uma pessoa seja consagrada, seja reconhecida pela igreja institucional como um pastor. Então, essa teologia pastoral vai tratar da vida pessoal do pastor, da vida administrativa do pastor, da vida social do pastor. Vai nos trazer uma visão dos direitos e, por que não dizer, deveres do pastor. Então, quem almeja, né? Quem almeja realmente ser um pastor, conforme Paulo escreve, 1 Timóteo 3, né, versículo 1 a seguir, vai falar ali exatamente a respeito do pastor, e o pastor ali tem uma conotação diferente, porque a palavra pastor, bispo, né, evangelista, elas estão todas de certa forma interligadas ao pastoreio, só que cada um é como se fosse um pastor com uma missão específica, né? O pastor mesmo, né, esse que nós conhecemos, né, e que tem essa figura, inclusive, do pastor de ovelha, esse é o pastor que apacenta, que cuida, que zela, que guarda, que protege. Mas existe também o pastor que, no caso do evangelista, que é aquele que evangeliza, que leva, na realidade, a palavra, né? Existem os presbíteros, que também são conhecido como bispos, né, que estão tudo dentro desse mesmo bojo, desse mesmo combo, né, que é também uma função pastoral. Inclusive tem igrejas, por exemplo, como a presbiteriana, que os seus líderes ou seus pastores são presbíteros. Então, na realidade, o bispo, o presbítero, o evangelista, o pastor, a função, de uma certa forma, é pastorear. Todos têm esse chamado. Alguns, é claro que alguns de forma mais específicas, né? Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, a questão dos presbíteros, tem um chamado para orar pelos enfermos, né? Para cuidar dessa parte espiritual. Quando você olha, por exemplo, a questão dos diáconos, já são pessoas que servem, na realidade, no templo, né? São pessoas que executam trabalhos físicos, né, dentro da igreja. Você vai olhar, por exemplo, a questão dos evangelistas, já tem uma missão muito nobre e muito precisa nos dias de hoje, que é levar o evangelho, que é evangelizar, que é levar boas novas, né, às pessoas, àqueles que necessitam de ouvir a palavra, né? E hoje nós precisamos entender essa separação. E na realidade eu digo o seguinte: os diáconos cuidam do templo, da casa, para recepcionar aquelas pessoas que vão chegando à igreja, né? Os presbíteros já são aquela classe que vai cuidar das feridas, das doenças emocionais, vai orar, vai impor as mãos. A igreja é esse combo, a igreja é essa aquarela que forma uma obra perfeita de Cristo. Então, na igreja, a igreja não é formada nem só por presbítero, nem só por diácono, nem só por pastor, nem só por mestres. Ela é um combo de funções. Então os diáconos cuidam da casa, os presbíteros ora, abençoa a questão ali das pessoas que estão doentes, e aí vem os evangelistas, que são aqueles que vão evangelizar, que traz a palavra de Deus, que prega e que leva o verdadeiro evangelho no intuito de ganhar almas para o reino. Evangelistas são pessoas que levam as boas novas, os evangelhos, no intuito de que essa pessoa, ao ouvir essa palavra, possa crer nesse evangelho, possa aceitar Jesus, porque a função do evangelista é pregar o evangelho, mas a função de convencer o homem do pecado e do juízo é do Espírito Santo. Então, na realidade, o evangelista, ele precisa realmente de se levantar e de ser uma voz que clama no deserto, assim como o João Batista, né, clama no deserto. E o Espírito Santo vai trabalhar ali, porque na realidade a palavra de Deus vai dizer, Paulo escreve aos Coríntios, dizendo o seguinte: aquele que ouvir e que crer no Senhor será salvo. Mas ele vai fazer umas perguntas interessantes, né? Mas como crerão se não há quem pregue? Como
pregarão se não há quem envie? Olha, veja bem a questão. As almas estão, conforme o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ela descreve ali, de certa forma, de forma muito genuína, de forma muito contundente, a situação que o mundo se encontra hoje. A palavra de Deus vai dizer que a seara está madura, mas precisa de pessoas, de trabalhadores para colher os frutos. E isso na linguagem nossa, né, na linguagem espiritual, está dizendo que o mundo está maduro, o mundo precisa de pessoas para, na realidade, levar o evangelho e que essas pessoas sejam colhidas, digamos assim, para o reino de Deus. E isso é importante. Então, hoje nós vamos aqui, né, trabalhar essa questão do pastor, especificamente. E o pastor, de todos, na realidade, ele é, de uma certa forma, o pilar central de uma igreja. Porque ele representa, inclusive, o próprio bom pastor que é Jesus, né? Na figura, o pastor é aquele que representa a figura do bom pastor. Mas esse pastor precisa de entender, conhecer a palavra e, de certa forma, aliás, ele precisa de ter um chamado. Porque se ele não tiver um chamado de Deus, é difícil ele lidar com as ovelhas, amando-as, cuidando-as, conforme o bom pastor nos ensina e nos orienta. Então hoje nós vamos aqui aprender a respeito desse pastor. E é importante que a palavra de Deus vai dizer que ele mesmo referindo-se a Jesus, escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja bem que são 5 ministérios da igreja. Uma igreja não pode ter 3 ministérios, só 2 ministérios, 1 ministério, 4 ministérios, que ela se tornaria uma igreja incompleta, inacabada. E a igreja, para crescer, ela precisa de atuar e estar fundamentada nesses 5 pilares que o próprio dono da igreja estabelece. Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E hoje a gente precisa de ter uma visão, fazer uma leitura, né, com muita sabedoria dos nossos dias de hoje. Se essas igrejas que nós estamos vendo, né, se elas estão realmente dentro desse padrão, se essas igrejas elas estão obedecendo esses princípios. Porque lá no Velho Testamento, quando ali se constrói o tabernáculo, na era de Moisés, entre o átrio e o lugar santo, havia 5 colunas que dividiam esse espaço. Essas 5 colunas, elas apontavam para os 5 ministérios, da igreja. Olha que coisa interessante, já era uma sombra do que seria, né? Porque na realidade ali o tabernáculo ele aponta para Cristo. Em tudo que você pensar ali, tudo aponta para Cristo. Todos os utensílios, a cerca, tudo que você vê no tabernáculo é como é que eu diria para ficar melhor para você? Era uma demonstração do que viria a ser, porque ali era uma sombra daquilo que viria. Ali os judeus não conseguiam ver na realidade Jesus, mas Jesus estava estampado ali. Mas só vão perceber quando o próprio Deus permite. Nós vamos ver no Evangelho de João, segundo escreveu João, quando diz lá, no princípio era o verbo, capítulo 1, né? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, vai dizer adiante, né? Seguir, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E todos vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Veja que ali diz que o verbo se fez carne. Então, ali
nessa questão do tabernáculo. Só quando o evangelho de Jesus nasce é que o verbo se faz carne, e aí esses ministérios agora começam a ser implantados pelo próprio Jesus na sua igreja, como ele disse para Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, ela é composta com 5 ministérios essenciais. Igreja que não tem essa prerrogativa, que não tem esse arcabouço de ministério, essas colunas, né? Essa formação, é uma igreja que está, digamos assim, inacabada. Porque o próprio salmista Davi vai dizer uma coisa interessante: quando vocês se ajuntais em algum lugar, né, ou no templo, uns têm salmos, têm hinos, têm cântico, uns têm testemunho. Então, quer dizer, essa formação, essa equipe que forma realmente um todo, que é a igreja. Então nós vamos hoje, na realidade, essa só foi uma introdução aqui para a gente ter mais ou menos uma visão do que a gente vai falar. Então agora nós vamos começar aqui com a fala do escritor, que eu achei interessante aqui no capítulo, na unidade 1, está escrito assim, ó: o privilégio de ser pastor. Ser pastor é muito mais do que apenas um ministério, apenas um cargo, apenas uma função, apenas um ofício. Na realidade, ser pastor é um privilégio de quem tem esse chamado da parte de Deus. É um privilégio dar continuidade e cuidar das ovelhas pela qual Jesus deu a vida por elas. Por isso, para ser um pastor de verdade, ipsis literis, conforme a letra, precisa ter chamado de Deus. Precisa compreender o chamado. Porque na realidade, um privilégio. E existem pré-requisitos para isso, principalmente na questão espiritual. Porque ser pastor não é apenas preencher pré-requisitos intelectuais, emocionais, posições. Vai muito além disso. O principal requisito para ser um pastor é ter uma vida com Deus, é entender a palavra de Deus, é ter um chamado de Deus. Porque ser pastor não é fácil. Ser pastor eu diria para você, é uma mistura de doçura com amargo. Muitas das vezes um sabor agridoce. É um sabor que pode, em momentos, ter um sabor azedo, como pode ter um sabor doce. Ser pastor, muitas das vezes, é ser ovacionado, é ser reconhecido, mas muitas das vezes é ser incompreendido. Ser pastor, na realidade, é trilhar em caminhos incertos, no sentido de aprovação das pessoas. Imagina, ser pastor é realmente entender o Evangelho, é realmente morrer crucificado na cruz como Jesus foi um dia. Porque você precisa de abdicar da sua vida pessoal em prol do Evangelho. E um grande exemplo, né, claro, para um exemplo do próprio discípulo de Cristo é Paulo. Paulo deu a vida pela igreja. A palavra de Paulo sofreu açoites, sofreu chicotadas, foi excluído, foi marginalizado por amor às almas. Apesar de ser um homem intelectual, de ser uma pessoa que pertencia à classe intelectual da época, era algum dos principais ali do Sinédrio, mas ao receber o chamado, ao entender qual a missão, ele abdicou-se de tudo, por amor às almas,
do Senhor Jesus Cristo. Vai chegar o ponto que Paulo vai dizer: olha, gastarei-me e deixarei-me gastar por amor a vós, sabendo que quanto mais amo, sou menos amado. Olha que essa função, esse chamado, ele não é fácil. É um chamado realmente para quem deseja ser um canal de Deus aqui na Terra. E para ser um canal de bênção aqui na Terra, é preciso realmente ter esse chamado da parte de Cristo. Vamos agora olhar aqui, que eu acho interessante, né, para a gente falar sobre a teologia pastoral. Por exemplo, o capítulo 1 vai dizer a teologia pastoral. A teologia pastoral é um dos vários braços ligado à ciência maior, que é a teologia, que nós já falamos, né? A teologia pastoral é uma disciplina que trata dos diversificados aspectos que envolvem o trabalho de um pastor, escolhido por Deus para amar e cuidar o rebanho. O que é a teologia pastoral? Definir teologia pastoral não é tão simples, dada a natureza abstrata e complexa. Aqui Thomas C. Oden, ele explica dizendo: a teologia pastoral é aquele ramo da teologia cristã que lida com os ofícios, os dons e as funções do pastor. Sendo um estudo teológico, a teologia pastoral procura refletir aquelas autorrevelação de Deus, que confere testemunho à Escritura, medidas pela tradição refletida por meio do raciocínio crítico e incorporado à experiência pessoal e social. Então aqui ele traz uma definição, na realidade, de teologia pastoral. E aqui nós temos outras definições. Mas o importante é que a gente vai observar, conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada, o quão naquela época de Cristo, né, ali na igreja primitiva, a pessoa, para ser um pastor, ela tinha que passar por um crivo, né, primeiramente espiritual. E a pessoa, para ser consagrada a pastor naquela época, genuinamente, na realidade não era fácil, porque a exigência da palavra de Deus, que continua sendo até hoje, para ser um pastor, não é fácil, não é coisa tipo assim, que você conquista de um dia para a noite. Não, primeira coisa, o primeiro requisito básico era a pessoa ter chamada de Deus, de verdade. Era ter uma vida cristã, era ter uma vida de abnegação. Hoje, eu, olhando aqui, por exemplo, e até vou ler aqui para a gente fazer esse comentário a respeito de como as coisas mudaram, né? Nessa questão de uma pessoa ser ou não ser um pastor, dela ter ou não ter um chamado. E isso hoje mudou muito. As regras hoje são outras, né? E aí a gente fica pensando, a Bíblia continua sendo a mesma, o chamado continua sendo o mesmo, o dono da igreja é o mesmo, o exemplo do dono da igreja continua sendo o pilar da igreja, e muitas das vezes nós estamos vendo, assistindo uma banalização, principalmente nessa questão de pessoas que autodenominam-se, na realidade, pastores, são consagradas pastores. Eu estava olhando, inclusive, a coisa era tão terrível. Ela entrou num sistema tão relaxado no sentido de escolha para pastores, que você entra na internet hoje. Eu vi esses dias um vídeo, a pessoa dizendo e convidando as pessoas, para quem tinha vontade de ser pastor, entrar no link, porque já tinha mais de 8.000 certificados de pastores. Ou seja, ele te vendia a aula de 2 horas aula, e você já saía com o diploma de pastor, e por um preço assim eu acho que R$ 59,90. E lá estava escrito nas informações que já tinha mais de 5.000 diplomas. Olha, já tem mais de 5.000 pastores
Veja que não é isso que a Bíblia diz. Isso aqui são os pastores de laboratório, né? Por isso que nós estamos vendo hoje a igreja, como ela está andando. Porque as pessoas estão fazendo, inclusive pessoas seculares, pessoas que nem evangélicos muitas das vezes são, estão dando aula para pastores, ensinando como crescer, como encher a igreja, usando na realidade métodos da IA para ensinar como encher uma igreja. Não sabem nada. São pessoas que realmente que não tem nada a ver com a igreja, mas para você ver hoje o quão tem sido banalizado essa questão do chamado, né, de Deus para um homem. Porque ser pastor é um privilégio, é alguém que tem um chamado específico, é alguém que ama a Cristo em primeiro lugar, que ama almas, alguém que quer lidar das ovelhas do Senhor. E hoje nós estamos aí assistindo e vendo, vendendo certificados com 1 hora aula e já denominando a pessoa, já colocando a pessoa como pastor. E não tem nada a ver, isso aí na realidade não tem nada a ver. E muitos caem nesses contos, né? E aqui eu diria para vocês, e aqui só para vocês entenderem, e aqui está escrito aqui, ó, o vocábulo pastor, em Efésios 4:11, tem a mesma raiz da palavra pastagem. Esse termo nos faz lembrar de cenas rurais, das tranquilas pastagens de ovelha e dos cuidados do desvelado pastor pelo rebanho. Em várias passagens bíblicas, o povo é chamado de ovelha, e aqueles que deles cuidam são denominados pastores. Aqueles que cuidam de ovelhas são denominados pastores. O dever do pastor é alimentar, guiar, proteger e ajudar as ovelhas. Que belo quadro do terno ministério de um pastor do povo de Deus. E aqui acham uma coisa interessante, é que 3 coisas, ou alguns requisitos, mais de 3, são realmente pré-requisitos para a pessoa ser um pastor. Primeiro é ser um bom governante, é ser como um embaixador de Cristo, é um despenseiro, é um ministro, um defensor, um servo e um exemplo. Olha os pré-requisitos para que uma pessoa seja pastor. São coisas assim que realmente, conforme Timóteo, eu vou ler aqui para vocês, 1 Timóteo 3:1. Eu vou ler aqui para vocês ver realmente a configuração para que alguém seja um pastor. Olha a exigência da palavra de Deus, e aí nós vamos fazer as nossas análises pessoais, né, de uma forma retórica. Quão distante estamos hoje da realidade na escolha dos pastores de hoje. 1 Timóteo 3 diz o seguinte: os deveres dos bispos e diáconos. Bispo aqui é a mesma coisa de pastores. Tem a mesma conotação. São funções diferentes, mas nós vamos ver aqui no livro aqui que, na realidade, os pastores, todas essas denominações, elas convergem para pastor. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser bispo, ou ser pastor, ou ser evangelista, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, ou seja, não ser amante de dinheiro. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa,
terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou não noviço, ou não alguém que está começando agora, para que exorbebecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, principalmente dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Perceba que a exigência para ser um pastor, conforme a Bíblia, o crivo, ele é rigoroso. Porque é um chamado para a obra de Deus. E essas qualidades aqui se faz necessária. Porque nós estamos, ou os pastores estão representando o reino de Deus. São ministros do reino de Deus. São, digamos, pastores, na realidade, se a gente for analisar, é a mais alta patente dentro dos 5 ministérios da igreja. Então, a quem mais é dado, mais lhe é cobrado. Então, a questão do pastor, na realidade, é algo que precisa ser, de certa forma, analisado, avaliado. E o chamado é necessário, porque não conseguem viver uma vida de pastoreio sem ter um chamado de Deus. Não dão conta, não conseguem. A luta é travada, a jornada é longa. E não é qualquer um. Se não tiver o chamado, não avançam, desistem no meio do caminho. Pastor é alguém que está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Não são mercenários. Mercenário, na realidade, é o nome dado a pastores da época de Cristo, até hoje existe, que são pessoas que pastoreiam ovelhas, mas por dinheiro. Isso no Oriente Médio é comum. Não é o dono das ovelhas, não é aquele que é responsável, apenas cuidam delas por um salário. E se aparecer um urso ou um leão, não são como o pastor Davi, que mata o urso, que mata o leão para defender a ovelha. Não, se possível, joga a ovelha na boca do leão e na boca do urso. Isso aí são os mercenários. Mas o pastor verdadeiro é aquele que ama a ovelha, aquele que cuida da ovelha. E aqui ovelha, quando eu digo, e é melhor a gente perceber isso, é pessoas. O pastor ele tem que estar preparado para cuidar de pessoas, inclusive pessoas adoecidas. A igreja é um hospital espiritual. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de aperfeiçoar pessoas imperfeitas. E a pessoa mais capaz, ou deveria ser mais capaz, é o pastor da igreja. Afinal de contas, até mesmo no Apocalipse, no capítulo 2 e 3, ali, quando tem as 7 cartas às igrejas, o pastor é chamado ali ao anjo da igreja. Veja bem que é realmente um título realmente muito gracioso. Ao anjo da igreja, que do grego é angelos, mensageiro. Veja bem que é um bônus, mas para receber esse nome também tem os ônus. E então aqui ele vai dizer o seguinte, que pastor, por exemplo, a função do pastor aqui, segundo o próprio comentarista, o Emerson Cavalheiro, ele diz aqui, olha, além dessas qualidades que a gente falou, mas ainda tem outras atividades, tais como pregar, alimentar, edificar a igreja, orar, velar pelas almas, lutar, convencer, consolar, repreender, alertar, admoestar e exortar. Aqui são uma das funções de um pastor. Por isso que um pastor ele precisa ser valorizado. Um verdadeiro pastor, alguém que se enquadra dentro desse espectro, ele precisa ser reconhecido pelas suas ovelhas, ele precisa de ser reconhecido pelos seus liderados. Porque alguém que tem essas qualidades, dada por Deus, é claro, com certeza que ele abdicou da sua vida para se dedicar a isso. Então, quando a gente encontra um pastor que verdadeiramente tem zelo pela obra de Deus, pela igreja, esse pastor deve ser valorizado.
deve ser reconhecido, deve ser amado pela sua igreja. Porque um pastor de verdade é uma bênção para a igreja, é uma bênção para cada um de nós, é uma bênção para a humanidade. Porque é alguém que representa o reino de Deus, é alguém que tem a validação de Cristo para o representar, para cuidar daquilo que Jesus mais ama, que é a sua igreja. Tanto é que pagou um preço altíssimo pela igreja, deu a sua vida em morte de cruz, derramou seu sangue pela igreja. E aí ele levanta, convoca, chama pessoas para serem pastores. E essa palavra pastor, ela tem muito a ver com Jesus Cristo. O salmista Davi escreve no seu salmo mais conhecido, tenho certeza, de todas as épocas, ou talvez o mais lido, talvez o mais venerado, talvez o mais desejado de se ouvir, é o Salmo 23, que vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Olha só, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. E aqui vai dizer que ele leva as águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Aqui ele vai dizer que ele defende-os com a sua vara e com o seu cajado. E que ele prepara uma mesa perante os inimigos, fazendo essa menção de um pastor que cuida do seu rebanho, que leva seu rebanho para as campinas verdejantes, que dá água fria para as ovelhas, que defende dos lobos e dos animais de rapina e das feras que ficam no vale. E que o Davi traz aqui e trata, falando de Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E o mais interessante aqui que eu acho de Davi é que eu poderia falar para vocês que Davi é uma ovelha como Jesus também se coloca como ovelha. Porque a Bíblia vai dizer que ele, como um cordeiro mudo, foi levado. Jesus aparece como cordeiro. João, quando tem a visão no céu, ele vê um cordeiro. Ou seja, associa-se Jesus também a uma ovelha. E Davi, como pastor, está falando também com Jesus como pastor. Aqui é ovelha falando com ovelha e pastor com pastor. Os dois realmente sabem o que estão dizendo. Os dois realmente estão no mesmo alinhamento. Davi é ovelha, também é pastor. Jesus como ovelha, também como pastor. Aqui entendem. O problema de hoje que eu percebo, principalmente nesses pastores de laboratório, é que eles não conhecem a ovelha. É que eles não têm cheiro de ovelha. É que eles não têm intimidade com a ovelha. E para lidar com a ovelha, precisa de ser um pastor verdadeiro. A ovelha tem suas peculiaridades. A ovelha tem suas singularidades, especificidade. São cada uma com uma necessidade particular. E a ovelha mesmo, o animal, e o próprio Jesus nos compara como ovelha porque nós temos muito a ver, né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alguém que e isso principalmente no sentido de ir ao céu, precisamos de alguém que esteja à nossa frente, que nos proteja, que nos guarde dos inimigos e que nos abençoe, que nos alimente. E aqui está falando exatamente da questão espiritual. Nós precisamos ter um pastor que nos alimente com a palavra, ou seja, um alimento puro, que nos guarde, nos cubra com oração, que nos traga paz, mesmo estando na sombra da morte no vale, mas que tem uma palavra ali de vida, uma palavra realmente que, mesmo você estando em dias escuros, tenebrosos, e dias difíceis que parece que a única saída é a morte, mas se você tem um pastor verdadeiro, um pastor que tem um chamado de Deus, quando ele fala com você, a alegria volta. Porque ele está autorizado, outorgado, tem a autoridade de Deus para fazer o que Jesus fazia, que é trazer palavra de ânimo, de vida, abençoar a pessoa, através da fé a cura das enfermidades. Então o pastor é uma figura muito importante na nossa vida. Um pastor de verdade é alguém que precisa ser reconhecido, alguém que precisa ser realmente cuidado, amado pela sua igreja.
né? Então, ele traz aqui essas qualidades e que a gente possa entender, que a gente possa valorizar e que a gente possa também reconhecê-los. Da mesma forma, também identificar os falsos pastores, que a própria Bíblia vai dizer a respeito dos falsos pastores. Não preenchem esses requisitos, não estão dentro dessa proposta. São, de certa forma, alguém que entrou ou que caiu dentro aí desse ministério de paraquedas. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a própria Bíblia vai dizer: acautelai-vos dos falsos pastores. E a gente precisa estar atento, a gente precisa de conhecer. E para conhecer isso, a gente precisa de ler a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos falar, que vai nos orientar, que vai nos dizer quem é e quem não é. Então, isso é muito importante. Então, o livro aqui traz para a gente exatamente essa questão. E ele aqui diz aqui mais ainda, né, em relação aos pastores. Há 5 termos que se referem ao ofício pastoral, conforme se observa abaixo. Por exemplo, presbítero ou ancião. Um título que destaca a direção administrativa e espiritual da igreja. E aqui vem todas as referências: Atos 15:6, 1 Timóteo 5:17, Tiago 5:14, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Depois o segundo, bispo ou supervisor, que salienta a direção, a supervisão e liderança na igreja. Está lá no Atos 20:28, Filipenses 1:1, Timóteo 3:2:5, Tito 1:7. Também pastor, que é, na realidade, a posição que nós estamos estudando, que é uma posição que denota liderança e autoridade. Ou seja, o pastor aqui, ó, tem liderança e autoridade. Isso aqui é importante a gente frisar. A autoridade dada por Deus, outorgada por Deus. Bem como direção e provisão. Então, além dele ter a supervisão e a liderança, ele tem a autoridade e ele também tem a direção e a provisão. Ou seja, é aquele que direciona a igreja do Senhor e que também, através de Deus, é um provedor. Provedor em todo sentido. Tanto provedor no sentido material, como no sentido espiritual. É aquele que tem literalmente acesso ao celeiro de Deus, tanto espiritual quanto material. Porque, como o próprio Tiago vai dizer, né, das necessidades de um irmão, e se precisar se o irmão precisa de alguma coisa, não podemos só orar e dispensar. Não, a gente tem que ver a necessidade. O pastor, da mesma forma, um pastor verdadeiro, ele precisa de conhecer as necessidades das suas ovelhas, físicas, materiais, alimentares. Ele não pode estar alheio a isso. Ele não pode conhecer as ovelhas só lá na igreja, vestido, com a sua melhor roupa, né? Com uma aparência de que está tudo bem. Não, o pastor, a própria palavra vai dizer, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: coloque o teu coração no meio do gado. Ou seja, o pastor tem que estar dentro, tem que estar inserido. Ele tem que ser parte principal no meio da igreja. Ele não pode ser alguém que terceiriza a administração da igreja. Ele não pode ser alguém que terceiriza o cuidado com as pessoas. Ele tem que estar inserido no processo. Ele tem que estar junto, tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Não pode ser um pastor só na hora das coisas boas, na hora dos elogios, na hora das congratulações. Ele também tem que estar nas horas difíceis, bem como a igreja também precisa estar do lado do pastor nas horas difíceis que ele passa, nos vales que ele também passa, porque ele é como nós também. Apenas alguém que é mais exigido dele pelo Senhor, porque é alguém que também deve estar mais preparado, porque ele tem que estar preparado para preparar pessoas. Por isso é que ele é chamado de pastor. É alguém que tem uma intimidade com Cristo. Entendeu? E aí aqui ele vem trazendo essa questão do pastor. Pregador, que indica a proclamação pública do evangelho e o ensino do rebanho. Ou seja, pastor também é um pregador. Ele tem o dom, ele tem a prerrogativa de pregar o evangelho. Ele precisa de pregar o evangelho. E também mestre. E aqui entra algo que eu gosto muito, mestre, que vem do grego didáscalos. E o responsável pela instrução e a exposição da escritura, cujo ensino é tanto instrutivo como corretivo.
pastor precisa ter conhecimento da palavra. Ele precisa ser um exímio conhecedor da palavra, tanto literal quanto espiritual. Porque ele é o responsável por ensinar, por formar outros líderes, por formar outros mestres. O pastor tem a prerrogativa de formar mestres. E aqui é importante a gente salientar para os nossos dias de hoje, principalmente para os nossos dias de hoje, século 21, 2026. Estamos precisando de pastores mestres que instruem. E essa palavra mestre aqui, instruir, vem da palavra pedagogo ou pedagogo, que é aquele que leva o aluno ou o discípulo ou o aprendiz no caminho do saber. Isso se refere, na realidade, a pessoas escravas da época que era chamada de aios, que eram escravos que tinham a responsabilidade de levar o filho do seu senhor para a escola, para o saber. Porque hoje o que a gente percebe é que com essa banalização do pastoreio, pessoas que se dizem pastores, mas não têm intimidade, não têm conhecimento da palavra, não sabem instruir. E o instruir aqui, quando a palavra de Deus diz instrui o menino no caminho que deve andar, e aí trazendo para o lado espiritual, o líder, o pastor, ele precisa de instruir o menino. O menino quem é? O recém-chegado, o recém-convertido, aquele que ainda está tomando leitinho, como Paulo diz. Ele precisa de instruir essa criança no caminho, ou seja, junto com ele. E muitas das vezes não precisa ser ele pessoalmente, mas ele tem que ter uma equipe preparada, que debaixo da sua unção, debaixo da sua autoridade, estejam preparadas por ele para ensinar o evangelho, para discipular essas pessoas. Hoje eu vejo, por exemplo, conforme o próprio pastor, esqueci o nome dele aqui agora, mas o pastor Presley Camargo, hoje está se tornando aí um grande comunicador, uma grande figura, um grande expositor da palavra de Deus. Hoje ele está aí no ranking aí, se não me engano aí, está no número 1 aí hoje, né, da pessoa. E realmente pastor Presley é alguém que conhece muito, alguém que é instruído, que na realidade aqui é um mestre. Eu posso dizer para você que ele é um mestre, e ele diz o seguinte, que hoje o conhecimento é a maior vítima de preconceito dentro da igreja. As pessoas que conhecem, elas são discriminadas. As pessoas que, de certa forma, são mais profundas na palavra, são discriminadas. As pessoas olham para ele e acham que a pessoa é metida, é arrogante, quer falar bem, conhece a Bíblia, ainda joga na cara da pessoa, que a pessoa conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e tal. Ou seja, de certa forma um preconceito. Mas por quê? Porque a grande maioria, 99% não conhece Bíblia. E aí é melhor realmente criticar do que aprofundar na palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Então, o pastor tem essas prerrogativas, ele precisa de conhecer de verdade a palavra de Deus a fundo. E aqui, na realidade, ele vai trazendo essa questão realmente da formação do pastor. E no capítulo 2, aí ele vai trazer o chamado pastoral. E esse chamado pastoral aqui realmente é um chamado divino, um chamado da parte de Deus. Para ser pastor precisa ter um chamado de Deus. E hoje nos nossos dias a gente observa cada coisa em relação a pastores, né? E essa questão é ruim para a igreja, porque os bons pagam pelos culpados, os verdadeiros acabam sendo afetados pelos falsos pastores. Porque na realidade hoje, eu até escrevi aqui, dizendo o seguinte, abro aspas, para mim mesmo. Nos dias atuais, há uma distorção na hermenêutica, ou seja, na interpretação do texto, muitos chamados e poucos escolhidos, quando se trata do ministério pastoral. Hoje, muitos chamados por Deus para o ministério pastoral. Hoje, há muitos que são chamados por Deus para o ministério pastoral, mas poucos são escolhidos pelas lideranças atuais. E na maioria dos poucos escolhidos,
não tem chamado, tem indicação. Hoje eu observo muito isso, né? Se a gente for fazer uma análise, na realidade, muitos chamados e pouco escolhidos, ou seja, tem muitas pessoas que são chamadas, isso contextualizando nos dias de hoje, para o ministério, que seja pastoral, evangelista e tal, mas aqui no caso pastor, tem muitas pessoas chamadas, pessoas que têm o chamado de Deus, mas poucas são escolhidas pelas lideranças atuais. E na maioria das vezes, esses que são chamados pelas lideranças, uma coisa eles não têm, é o chamado. Na realidade, eles são indicados. E é por isso que a igreja anda do jeito que anda. Porque são pessoas, são líderes com a visão não de reino, mas de pequenos reinados. São líderes que estão preocupados com a instituição igreja, mas não com a igreja organismo vivo. E aí você vê pastores segundo não a vontade de Cristo, mas segundo o desejo, a vontade, a conveniência dos seus líderes. Na realidade, o que eu diria para você, nessas convocações, entre aspas, um desvio de finalidade. Na realidade, muitas das vezes para compor um quadro que beneficia o seu próprio líder, que beneficia a sua própria instituição como denominação. E na realidade a igreja de Deus, a palavra católica, significa universal. A igreja de Deus, ela é uma igreja só. Ela não pode ser uma igreja dividida. E hoje nós precisamos de pastores que entendam isso, que a igreja ela é uma só. Ela não pode ter divisões, ministérios que não se comunicam com o outro, pastores que não se comunicam com o outro, pastores que não visitam uns aos outros, mesmo dentro do mesmo ministério. Está errado. A igreja de Cristo é de um povo, né, de boas obras, sacerdócio real. O povo que entende que tem um só pastor, que é Jesus Cristo, e que devem dar a vida pelas ovelhas, a qual Jesus deu a vida por ela. E a gente vê hoje, por exemplo, dessa forma, igrejas seletivas, igrejas que, de certa forma, escolhem os seus membros, escolhem que nicho de pessoas vão fazer parte ou pertencer ao núcleo dessa igreja, à diretoria dessa igreja. Não escolhem mais pelo chamado de Deus, pela unção, pelo conhecimento da palavra, mas por algum status, por uma posição, por a questão financeira, por uma questão até mesmo hoje midiática, né? De repente, se a pessoa tem aí seguidores, milhares de seguidores, quem sabe? Pode ser um pastor. Dependendo também dependendo, por exemplo, da sua formação acadêmica, de repente pode ser um pastor. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pastores precisam ser homens de Deus, homens realmente com condutas ilibadas, com pessoas que não tenham do que se envergonhar. Por isso nós devemos dar valor aos verdadeiros pastores. Se você tem um pastor que preenche os requisitos do Senhor, mesmo com todas as falhas, que aqui a Bíblia não pede perfeição, porque perfeito é só o Senhor. Mas se trilha esse caminho, a gente precisa de valorizar, a gente precisa de amar ao pastor, à família do pastor, a gente precisa desejar o melhor, presentear, fazer o que for possível. Porque hoje nós estamos num período de escassez de verdadeiros pastores. Nós temos administradores, nós temos mercenários na realidade. Então se nós temos, e aí é bom essa questão do conhecimento, que a gente conhece a palavra de Deus, a gente precisa saber realmente fazer essa avaliação. E aqui ele vai dizer o chamado de Deus universal, né, que é para todos, ir de pregar o evangelho. E também existe o chamado específico, no caso do chamado pastoral, né? Aqui, a chamada específica, além da chamada geral ou universal, Deus chama pessoas para o exercício ministerial. Essa é a chamada específica. Afirma que certas pessoas têm sido escolhidas pelo Senhor para servir de modo definido e marcante como propagadores da fé. Aqui ele traz principalmente o chamado pastor, são escolhidas por Deus, pessoas realmente que precisam ser, de certa forma, valorizadas, pessoas escolhidas por Deus, que ama a obra, né? Que ama a obra.
E ser pastor, na realidade, tem muitas pessoas que é pastor por status, é pastor por ver nessa questão de ser pastor um cabide de emprego, talvez, né? E assim, na realidade, são muitos. Nós temos aí péssimos exemplos de pastores que olham para a igreja como um cabide de emprego, como um lugar onde se pode tirar dinheiro. Mas isso aí está totalmente fora daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia prega, daquilo que os homens de Deus, os pastores de Deus de verdade fizeram, deram a vida pelas ovelhas. Foram pessoas que não tirou das pessoas, mas deu a sua própria vida pela igreja, conforme o próprio dono da igreja, Jesus Cristo. E aqui, inclusive por isso, a vida de pastor não é fácil. E aqui está dizendo o seguinte, aqui, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que é para nós obedecer os nossos pastores, porque são eles que velam pela nossa alma e que serão cobrados por ela. E que eles possam fazer esse trabalho, que ele possa se dedicar a essa missão pastoral com alegria e não gemendo. Porque é claro que nós temos pastores, homens de Deus, que de certa forma são desprezados pelas suas ovelhas. Enquanto a igreja vive crescendo, a igreja vive de certa forma prosperando, os pastores vivem se lamentando e vivendo uma vida muito aquém daquilo que eles merecem. Do contrário também é verdade, existem falsos pastores ou até pastores verdadeiros que prosperam, mas a sua igreja está se arrastando. Existe hoje, por exemplo, pastores que andam nos seus carros blindados, nos seus aviões, nos seus iates, com suas fazendas, suas mansões, enquanto as ovelhas estão pagando aluguel, andando de ônibus e sem ter o que comer. Essa é uma realidade que precisa ser falada, que a gente precisa ter entendida. Nós estamos numa escola, nós estamos aprendendo sobre o tema, não é uma pregação, mas a gente tem que ter, muitas das vezes, um olhar racional. Tirar a emoção e olhar as coisas como elas são. Porque se a gente for analisar as coisas tudo com o coração é enganoso. A gente precisa de ser racional. A gente precisa de cobrar. A gente precisa de reivindicar do pastor. A única coisa que eu acho que ele precisa de fazer é ser um homem de Deus, ensinar a palavra de Deus e cuidar do povo de Deus. Quando o pastor sai desse quadrado, a gente precisa tomar cuidado. Então hoje nós estamos aqui aprendendo, estudando sobre o ministério pastoral, porque se um de nós um dia for um pastor, a gente também tenha conhecimento e a gente também não venha fazer coisas com a igreja a qual a gente criticou onde a igreja que a gente frequentava, que a gente venha ser homem e mulher de Deus e que venha pastorear por amor, não por dinheiro, não por status, não por nada disso, mas por amor à obra de Deus. E assim ele continua, né? A confirmação do chamado. O chamado é algo maravilhoso, é algo lindo. O pastor e o seu caráter aí no capítulo 3. O que é caráter? O caráter diz respeito à forma como a pessoa age diante da circunstância, sejam elas boas ou más. Essas ações acabam por distingui-las dentre as demais, sendo que também está ligada à formação moral e de seus princípios. Então, aqui o pastor e o seu caráter, ou seja, o pastor e a forma que ele lida, né, com a palavra de Deus, a forma que ele se apresenta como homem, tanto homem secular como homem de Deus, a forma que ele trabalha com a sua igreja, a forma que ele cuida do seu povo, a forma que ele se apresenta à sociedade, se apresenta à igreja. Então é uma questão de caráter, é uma questão de ser. E o que hoje nós vemos, por exemplo, que vai muito contra isso aí, é muitos líderes, falsos pastores que não têm caráter, que não têm uma vida que possa ser ministrada como exemplo. E uma das coisas que a igreja precisa é de pessoas que deem exemplo. Jesus foi um exemplo a ser seguido. Nós precisamos de pastores que sejam exemplos a ser seguido. E aqui ele vai trazer essa questão do caráter. E um pastor verdadeiro com caráter é maravilhoso. Você tem um homem de Deus que tem caráter, um homem de Deus que não se curva ao pecado, um homem de Deus que tem moral, onde ele passa, onde ele vai, ele é bem recebido, não há algo nele que possa manchar o nome dele. Isso é um pastor de caráter.
Um pastor que prega a palavra por amor, que ama almas, que ama Cristo, que é um cidadão, que é um bom pai, um bom marido, e, enfim, é a questão do caráter. E um pastor necessariamente precisa de ser um homem de caráter. Aqui, segundo o livro, que a gente não discorda em nada a respeito disso. E também aqui o pastor e a sua formação, aqui no capítulo 4 dessa unidade. E a necessidade do preparo. O pastor e a sua formação. Um pastor ele precisa ser formado. Ou seja, ele tem que ser moldado para o pastoreio. Ele tem que saber cuidar de ovelha. Ele precisa saber que tipo de alimentação a ovelha precisa ser alimentada. Ele precisa saber que tipo de pasto que essa ovelha precisa, que tipo de água que essa ovelha precisa. Ele precisa de saber realmente o que acontece com a ovelha na sua reprodução, o que acontece com a ovelha na sua alimentação, na sua forma de viver, de comer, como é que eu diria para você, de se defender. Um pastor, e aí eu estou falando pastor de ovelhas mesmo, animal, ele precisa de conhecer, não pode ser um pastor de ovelha se ele não tem essa habilidade, se ele não conhece nada sobre as ovelhas. Primeira coisa, tem que conhecer as ovelhas, tem que saber realmente sobre a ovelha, tem que conhecer. E, acima de tudo, um pastor tem que ser ovelha. Pastor que não é ovelha, ele realmente está na profissão errada, está no chamado, entre aspas, errado. Pastor, acima de tudo, tem que ser ovelha, porque o próprio Cristo se colocou como cordeiro. É pastor, é o nosso pastor, é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, mas ele se coloca como ovelha, como cordeiro. Davi é o maior pastor, acredito, nesse tema, também se coloca também como ovelha. Então, na realidade, uma das grandes formação do pastor precisa ser a formação nesse quesito de ser formado, moldado para ser um pastor. Precisa de conhecer realmente como é cuidar de ovelha. Então isso é importante. E essa formação dele perpassa na realidade, além das coisas naturais, as coisas espirituais. Precisa ser um homem de visão, um homem realmente que tem um contato com Deus, um homem realmente separado, escolhido por Deus. Realmente um pastor precisa dessas características. E o pastor aqui no capítulo 5, para finalizar, o pastor e a ética, né? Há várias explicações que definem o significado da ética, porém, recorre-se ao que explica Reis, dizendo o seguinte: a ética existe desde que o primeiro ser humano pensou acerca das melhores maneiras de agir, desde o primórdio da humanidade. O homem procura desenvolver parâmetros que possam conduzi-lo a um comportamento correto para si e para a convivência com o próximo, e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de fazê-lo viver em harmonia com a sua consciência, Portanto, a ética é a conduta ideal de um indivíduo, visando a uma maneira mais perfeita de viver e conviver. Ética, né? Paulo escreve muito ali, tanto aos Romanos, aos Gálatas. Paulo escreve muito sobre a ética, né? A forma de se comportar. Você lembra, por exemplo, da igreja de Corinto, uma igreja que dava muito trabalho, uma igreja cheia de divisão, facções, de muitas coisas erradas. E Paulo, uma das coisas que Paulo escreve ali é sobre ética, a forma de se portar no meio, tanto dos que estão dentro como dos que estão de fora, né? Alguém que prega a palavra de Deus, que exige que as pessoas o chamem de homem de Deus, mas na realidade, na prática, há uma incongruência na forma de agir e na forma de pensar entre a teoria e a prática, né? Na realidade, a ortodoxia e a ortopraxia, né? Que é a prática. Há uma distância muito grande, há um abismo muito grande. Na realidade, essa palavra a gente poderia usar como hipocrisia, né? Que é falar alguma coisa que não faz, que não cumpre, que não vive. Exige muito, conforme os judeus mesmo, que foram chamados de hipócritas, né? Exige demais das pessoas, mas ele mesmo não vive essa realidade. Então, na realidade, o pastor ele precisa primeiro ser um exemplo, né? Como referência para as pessoas. E isso não somos nós que exigimos, é a Bíblia que exige. Conforme Paulo escreve, quem deseja o episcopado ou o pastoreado, boa coisa, excelente coisa ela deseja, mas o preço é alto. Tem que estar dentro dos parâmetros para realmente realizar esse trabalho. Então aqui na realidade,
Esse capítulo 5 vai trazer aí a questão da ética, né? Um pastor tem que ser pessoa ética, pessoa que saiba entrar e sair em qualquer lugar, uma pessoa tem que ser uma pessoa que saiba falar, o seu tom de voz, a forma, não pode ser uma pessoa agressiva, não pode ser uma pessoa snob, não pode ser uma pessoa realmente avarenta, não pode, porque não combina com esse status que Deus deu a ele. O pastor tem que ser pessoa moderada, pessoas de palavras brandas. Não estou dizendo aqui para ser o pastor bonzinho, não, mas aquele que sabe controlar, que principalmente além dos frutos, o fruto do Espírito ali, o último deles é o equilíbrio, né, o autocontrole. Pastor tem que ter autocontrole. As situações na igreja são situações de turbulência, vai ser sempre assim. E o pastor ele tem que estar ali firme, ele é o que está conduzindo, ele é que está no leme do barco, é ele que está à frente. E se ele desequilibra, todo o barco pode perecer. Ele é o maquinista do trem. Se ele perder o controle, o trem, os vagões podem se debandar. É por isso que é pesado, é por isso que não é fácil ser pastor. E muitas pessoas não veem isso. Por isso que devemos orar pelos pastores, porque eles são responsáveis. E hoje muitos pastores hoje estão sofrendo cargas pesadas, sofrendo de doenças emocionais, né? Quem diria um pastor sofrer de doenças emocionais, né? Depressão, estresse, doenças que sobrecarregam ele, que a gente chama de as doenças, na realidade, psicossomáticas, né? Que é a doença que a mente acaba sobrecarregando e ela aponta no próprio corpo, né? Quantos que a gente vê aí com muita tristeza, né? Pessoas sobrecarregadas, pastores sobrecarregados e que muitas das vezes infartam, em alguns casos suicidam. Tamanho peso. Hoje, por exemplo, isso é comum hoje, né? Em pastores é o mal de burnout. A palavra burnout significa queimado, ou seja, é alguém que trabalha, que vai à exaustão, que chega um momento que ele não tem força mais. E muitas das vezes pastores que são verdadeiros homens de Deus, que estão nessa condição, nem sempre tem ali, conforme na época de Moisés, 2 pessoas para sustentar seus braços naquela batalha contra os amalequitas, né? Muitas das vezes estão com os braços cansados e não encontram pessoas para ajudar. Pastores não são super-homens. Pastores são homens e são mulheres, né? No caso, hoje já tem pastoras mulheres, comuns como nós, apenas com um ministério pesadíssimo, né? Apenas com um ministério realmente muito difícil nos dias de hoje. E eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio. Lembro de Davi, ali na batalha contra os 6 gigantes, os gigantes, que certa feita Davi estava na batalha, lutando, e a Bíblia vai dizer que Davi se cansou. Está lá em 2 Samuel, se não estou enganado, Samuel 23. E que quando Davi se cansa, Davi corre para fugir do inimigo, porque o inimigo era gigante, uma lança gigante. E chega uma hora que Davi cai, e diz a história lá que o gigante pegou a sua lança e armou para matar Davi, quando um dos valentes de Davi matou aquele gigante antes que ele matasse Davi, e disse: Davi, nunca mais saia para a peleja, para que a lâmpada de Israel não se apague. Então nós temos hoje muitos pastores, excelentes pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão cansados, que estão afadigados, que estão enfrentando inimigos de todos os lados, e muitas das vezes não tem quem o apoie, quem ajude, quem está do lado. A gente precisa de entender essas coisas. Nós precisamos orar pelos nossos pastores, porque eles são bênçãos na nossa vida. Eles são bênção para o reino de Deus. Que Deus abençoe você, que você entenda, que você busque da parte de Deus uma compreensão melhor, que eu possa pedir a Deus. Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ajudar aos nossos pastores, que nós sejamos alguém que possa sustentar
os braços dele em épocas de batalhas ferrenhas. Que nós possamos estar juntos, né, conectados no mesmo propósito, e que esse pastor possa contar com os suas ovelhas, né, e que as ovelhas também possam ser abraçadas pelo seu pastor. Porque ser pastor é um privilégio, mas também é uma obra árdua, difícil e precisa de ajuda. Que Deus abençoe a nós todos, né, por esse comentário, e que na próxima aula a gente venha comentar mais e conhecer um pouco mais dessa trajetória de um pastor, né, dos requisitos, dos pré-requisitos, das habilidades, daquilo que um pastor necessita para fazer a obra de Deus. Uma coisa eu sei: pastores são pessoas escolhidas por Deus para cuidar do seu povo. São pessoas que Deus tem um carinho muito grande. E Deus é quem sonda todos os corações. E uma coisa é certeza: o galardão deles será muito grande. Porque ser pastor é um privilégio, mas também é uma vida de muito sofrimento. Até a próxima.